estamos de volta com mais um assunto, mais um tema que trata sobre a psicologia dentro do sistema socioeducativo. E hoje nós vamos abordar um tema que, lamentavelmente, muitas vezes se faz presente dentro de uma unidade de internação, que é o suicídio, e, de certa forma, traz sempre muitos problemas para o funcionamento da unidade. Neste programa, nós estamos tendo o apoio dos nossos estagiários da FAMETRO. Aqui ao meu lado direito o Leonardo, aqui também a Ingrid, que é outra das nossas colaboradoras aqui no estágio, a Adriele, a nossa cacheadinha, mas que está sempre aqui conosco, e a Natália, que também participa aqui conosco. Então o tema é o suicídio dentro de uma unidade de internação do sistema socioeducativo. Esperamos que esse tema seja do agrado de vocês. Qual o protocolo que a instituição segue em caso de suicídio? Com relação ao protocolo, seria interessante que nós falássemos antes do que pode proporcionar um adolescente ao ato de suicídio. É importante que a gente entenda, primeiramente, que o adolescente que é interno no sistema socioeducativo, que está apreendido numa unidade de internação, que ele tem um pensamento totalmente, digamos assim, diferente para a idade dele. Primeiro, ele tem a ideia de que o adolescente infrator não é apreendido. E quando ele se depara com a realidade, certamente ele começa a entrar em desespero, principalmente se em nenhum momento ele foi apreendido. Então, qualquer coisa pode ser motivo para o que eles chamam de pressão da tranca, né? A fim de que possa levá-lo a um pensamento suicida. Consolidação do ato leva a equipe de segurança procurar os canais competentes de uma unidade de saúde o mais rápido possível, tirar o adolescente do seu alojamento e levá-lo a uma unidade de saúde a fim de que nós possamos diminuir o risco do fato ser consumado, ou seja, do suicídio venha a ser consolidado. Acontece algumas vezes, é possível acontecer quando há um pouco de desatenção, né, ou nos pega de surpresa, e aí a equipe de segurança ela não tem tempo suficiente, porque ela é normalmente muito eficaz, para levá-lo, para deslocá-lo imediatamente a uma unidade de saúde e tomar as medidas dentro desta área para que o adolescente não consiga consolidar o ato do suicídio. A partir disso, a partir desse pensamento suicida, a partir dessa tentativa consolidada de suicídio, é óbvio que há uma segurança redobrada no sentido de que o adolescente não tenha novas oportunidades para que ele possa consolidar o fato. Então, assim, em geral, as medidas preventivas para uma recorrência, para uma nova incidência, no sentido de que ele volte a tentar um suicídio outra vez, primeiro, reforçar um pouco mais a segurança e os atendimentos da psicologia. E aí nós atuamos direto. Aí nós passamos a ter uma quantidade de atendimentos com uma pauta voltada para essa tentativa de suicídio deles. É discutido conosco da psicologia todo o procedimento, todo o processo do suicídio, o que o levou, enfim, e quais são as consequências possíveis disso. Eu queria frisar um fato bem interessante, que como eles têm, a gente não consegue encaixar dentro da lógica deles, porque a lógica deles, da idade deles, de adolescente, que é em consequência uma das características, ela foge completamente ao contexto, porque o adolescente infrator, ele tem uma lógica própria e que a gente não consegue entender. E muitas vezes é até um pouco difícil a gente conseguir entrar nessa lógica.
portanto, para nós, o suicídio ele fica totalmente, digamos assim, imprevisto. Pode surgir a qualquer momento, a qualquer instante, sem nenhum motivo aparente. Porque a lógica deles é diferente da lógica de um adolescente da idade dele. Diante disso que o senhor falou, quais são os índices de suicídio na instituição? Nós não temos um número fixo com relação a suicídio, não é? Mas, sem dúvida, no tempo que nós estamos trabalhando no sistema socioeducativo, suicídio é um índice muito baixo. E o que eu vejo com relação a isso é que para eles, muitas vezes, o suicídio não significa nada, não significa talvez morrer. É essa a interpretação que a gente faz no atendimento psicológico pós-tentativa, de que o suicídio muitas vezes ele nem sabe explicar porquê. Então, quer dizer, os números são muito pequenos. São poucos casos que nós podemos dizer como fato consumado de um suicídio. No tempo que nós estamos aqui, a rigor, eu tenho registrado 1 ou 2 casos, né? Entretanto, a gente sabe que em outras unidades existem várias tentativas, né? Várias situações, e quando a gente vai fazer o atendimento, vai fazer a entrevista, e nem eles mesmos sabem explicar o motivo que lhes levam a fazer essa tentativa. E é muito discutida essa questão da pressão que eles sentem por estar apreendidos, porque eles tinham um ritmo de vida diferente, porque alguém disse para eles que adolescente não seria apreendido nunca, então quando ele se sente privado de liberdade, a situação altera um pouco. Isso seria normal, seria como se você, por exemplo, se colocasse dentro de um quarto até confortável, né? Fazendo um comparativo com um adolescente que ele fica apreendido dentro de um alojamento sem tanto conforto para que ele possa desfrutar das coisas que a liberdade proporciona. Então tudo isso exerce uma pressão mental e faz com que ele tenha como eu posso dizer, essa força, porque precisa de uma força extraordinária para tentar o suicídio. Então, sobre questão de números, os números nós podemos dizer que são bem pequenos. Agora, tem de suicídio consolidado, até porque sempre há as providências que nós tomamos como preventivas, mas tentativas, a gente tem um número bem mais elevado, exatamente por causa dessa pressão que, como eles dizem, a pressão da tranca exerce sobre nós. Jesus, quais são os métodos de intervenção que a gente possa seguir para caso algum adolescente tente suicídio? Com relação aos métodos que nós entregamos, o primeiro procedimento é o atendimento quase que imediato ao adolescente, à tentativa, né? Porque depois, obviamente, do fato consumado, a gente não tem como nós fazer nada, mas a tentativa de suicídio, a gente elabora toda uma técnica de atendimento baseada na abordagem cognitiva comportamental, de forma que nós possamos fazer com que ele reflita em cima do ato cometido. Quais serão as consequências? Porque, pasme, muitas vezes o adolescente não entende que morrer é morrer, acabou a vida dele. Ele parece que ele entende aquilo como um ato natural, como se fosse viver, como se ele fosse, caso ele consumisse o fato do suicídio, como se ele fosse continuar vivendo. Então, essa é uma lógica do adolescente infrator, uma lógica diferente da normalidade, uma lógica diferente do adolescente da idade dele. Então, a gente percebe no atendimento que ele não tem essa percepção de que a morte é o fim para ele. Então, nós o que fazemos? Intensificamos a quantidade de atendimentos na semana, durante a semana, e fazemos abordagens com este tema, né, que é o suicídio, consequência, o significado, enfim, dentro da abordagem cognitiva comportamental, a fim de que nós possamos trabalhar aquilo que ele pensa, o resultado e o comportamento daquilo que ele pensou. Então, esta é a forma que nós fazemos enquanto psicólogos e, obviamente,
reforçamos muito essa ideia de que há outras formas de resolver os possíveis problemas que ele imagina ter. Professor, quais os sintomas que possam indicar que o adolescente possa atentar o suicídio? Com relação aos indícios que nós da psicologia poderíamos ter com relação ao adolescente, quanto à possibilidade de ele tentar suicídio, começa, digamos assim, no começo, ou seja, quando nós fazemos o acolhimento. Em geral, o adolescente que se apresenta no primeiro atendimento, no acolhimento que nós fazemos, de certa forma deprimido, a gente já entende, né, que aquele é um adolescente com um potencial grande ao suicídio, à tentativa do suicídio. Porque tudo aquilo que está acontecendo de novo, ele está entrando numa unidade de internação, não faz parte do contexto dele. Ele não imaginava que ser apreendido, vir a passar um determinado período, quando a gente começa a apresentar as possibilidades, quando é que ele terá uma possibilidade de sinalizar com a sua liberdade, porque o primeiro relatório ele é feito aos 6 meses, então quer dizer, a gente já, se o ato infracional é um ato infracional que requer um pouco mais de atenção na psicologia, nós já explicamos a ele que o período de duração dele aqui dentro pode se prolongar um pouco mais, dependendo da evolução dele ou não. Então, de acordo com aquilo que nós trabalhamos naquele momento do acolhimento, a gente já percebe a possibilidade daquele adolescente se encaixar ou não num perfil de um adolescente que possibilitaria uma tentativa de suicídio, porque ele não consegue se encaixar nesse meio, esse não é o meio dele, porque por mais incrível que possa parecer, às vezes o ato infracional não é um fato recorrente na vida do adolescente, é um fato ocasional. De repente foi uma situação que ele se viu envolvido e que não estava preparado para estar dentro desse contexto de internação. Então aquela privação de liberdade para ele causa um certo impacto, e isso a gente percebe no primeiro momento do atendimento, quando nós estamos fazendo o acolhimento, para podermos elaborar o que nós chamamos de plano individual de atendimento, que é o PIA, o plano individualizado de atendimento, para que ele seja de alguma forma diagnosticado com algum problema que possa tê-lo trazido aqui para cá, para a internação deste nosso centro. Então, o primeiro momento que nós vivemos com o adolescente, o primeiro momento que nos apresenta algum indício de possibilidade de suicida é logo durante o acolhimento. Bom, durante o acolhimento, logo após o acolhimento, aqui em qualquer setor, ele é encaminhado para seu alojamento, e aí nós ficamos em permanente contato com aqueles socioeducadores que lidam diretamente com ele, para ver exatamente como está o andamento, não é? O desenvolvimento dele aqui, como é que ele está participando das atividades, a fim de que a gente consiga perceber se ele está conseguindo se encaixar. Porque depois que está aqui dentro, existe uma rotina. E, de acordo com o desempenho do adolescente na rotina, significa que ele superou ou não o luto da internação. Porque a internação, na verdade, para uma parte dos adolescentes, significa um luto. Porque quando a gente percebe esse luto, ou seja, ele não é do ramo, ele está aqui por acaso, ele está aqui numa situação ocasional, embora muitas vezes a sociedade não entenda isso, mas isso é real. Tem adolescentes que estão aqui por um ato fortuito, por uma defesa, ou por uma situação que precisa ser levada por coleguinhas para poder se enturmar, enfim, essas coisas que acontecem com o adolescente. Então, quando a gente percebe que esse luto não está sendo superado adequadamente, voltamos normalmente
a fazer o atendimento, com a intensificação da quantidade de atendimentos, de sessões, a fim de que ele possa evoluir, porque ele tem um período a ser cumprido e um período a ser avaliado. Ele só será avaliado depois que ele entrar em 6 meses. Então, a partir daí, ele pode pensar em liberdade. E claro que essa liberdade depende muito da evolução, do cumprimento da medida socioeducativa no centro. Bom, nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles que estão nos prestigiando, mais uma vez, né? Agradecer os nossos queridos estagiários da FAMETRO aqui conosco, né? Participando ativamente no dia a dia, que estão aqui conosco, mas principalmente na elaboração desse trabalho que nós estamos fazendo aqui. E não esquecendo que, se você gostou, dê o seu likezinho lá, para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho, dando as informações da psicologia positiva com relação à internação de adolescentes infratores, né, numa unidade de internação.